base de dados de um computador é a essência dele. Um computador, assim que ele sai da fábrica, tá? Assim que ele sai da fábrica, ele não serve para nada. Assim que ele acaba de ser fabricado, é preciso que ele receba a instalação de uma base de dados, de um sistema operacional que funcione em cima de uma base de dados. E essa base de dados, essa matemática, esse leito sobre o qual o rio dos programas do computador corre, seria a essência dele. Então, traduzindo isso para a realidade humana, a Torá estava, quando o homem foi criado, na base de dados do ser humano. Estava lá, na sua essência. E é por conta disso que o texto de Gênesis, de Bereshit, vai dizer que Deus fez o homem conforme a sua imagem, a imagem de sua semelhança. Veja, se eu entender isso no aspecto literal, eu vou começar a achar que Deus tem nariz, que Deus tem barba, que Deus tem olho. Aí eu vou ter que saber qual que é a cor do olho de Deus, se Deus tem pupila, se Deus tem ouvido, cabelo, mão, pé, unha, bicho do pé, sujeira debaixo da unha. Então, é claro que quando a Torá, ela fala, quando o texto de Gênesis fala de que Deus fez o homem à sua imagem e à imagem de sua semelhança, ele está se referindo à sua essência, está se referindo à sua natureza. Deus criou o homem munido de uma natureza divina, ele transferiu para o homem parte da sua essência, tá? Porque segundo a nossa imagem e semelhança física, eu já disse isso aqui uma vez, nós somos a imagem e semelhança da terra, dos animais e das coisas que nos rodeiam. Biologicamente falando, nós somos iguais a todos os demais animais, tá? A grande maioria dos demais animais, não é? E por isso que tanta gente tenta comparar a gente aos primatas e criou-se a teoria da evolução, que não é o tema aqui, mas biologicamente não há nenhuma diferença entre nós e os demais animais, com exceção, obviamente, do nosso intelecto desenvolvido e da nossa capacidade de transformar o mundo. Mas, enquanto base de dados, como eu disse, enquanto essência, nós inicialmente tínhamos a essência divina, ou seja, a Torá era a nossa base de dados. Só que nós éramos como uma rede de computadores. Nós estávamos conectados a uma base de dados central que era o próprio Criador. E nós recebíamos as atualizações, ou seja, nós recebíamos essa essência divina diretamente dele, por conta da nossa unidade com ele, lá no Éden. No momento em que essa unidade entre Deus e o homem, ela é interrompida, lá na queda do homem, no Éden, todas aquelas informações que o homem adquiriu permaneceram com ele, mas ele acabou dando espaço para que outras informações passassem a ocupar lugar em si, em sua essência. E isso nasceu por meio de uma característica que o próprio Deus criou no homem, a característica da curiosidade, porque somente através da curiosidade, entre outras coisas, é possível ao homem ter o que a gente chama de livre-arbítrio. Sem curiosidade, não há livre-arbítrio. Como é que o homem pode escolher algo se ele não tem dois lados para escolher e se ele não tem curiosidade de conhecer o outro lado? Então, todos os aspectos aparentemente negativos que o homem tem, na verdade são mecanismos que Deus colocou dentro dele para lhe dar a faculdade do livre-arbítrio, incluindo a capacidade e a faculdade de escolher conhecer aquilo que lhe está encoberto. Então, o que o homem quis conhecer no Éden? Vamos tratar o Éden aqui, em termos alegóricos, por enquanto. Qual foi a proposta que o homem recebeu do Éden, lá no Éden, lá no mito da serpente? Qual foi a proposta que o homem recebeu? Deus não quer que você coma do fruto do conhecimento,
para que você não seja igual a Deus? Bom, primeiramente, o homem já era semelhante a Deus. E o homem já tinha conhecimento. O que, na verdade, lhe foi proposto foi o conhecimento daquilo que Deus não tinha por objetivo revelar ao homem, porque é aquilo que só consegue permanecer em equilíbrio dentro do próprio Deus. E nós estamos falando do bem e do mal. Eu sei que está parecendo um pouco filosófico demais para vocês tudo isso, mas é apenas para que vocês entendam que a ideia de Torá, ela vai muito além do livro, gente. Vai muito além de um livro que norteou os judeus durante os 1.500 anos que ela existe, enquanto rolo. A Torá, já permito a participação, a Torá, ela é um conceito que precisa ser assimilado, como eu já disse, ela é o caráter divino. Quando o homem, então, se afasta de Deus, o homem vai perdendo gradativamente esse caráter, e dando lugar a um outro caráter. Agora eu pergunto, quem plantou esse caráter no ser humano? Foi o diabo? O que foi? Vou permitir primeiro que o Javier Shaul participe. Só para o senhor desenvolver um pouquinho mais a questão do bem e o mal. Sim, eu ia falar nisso agora. Bom. Então, veja bem. Eu estava falando que o caráter, né? Exatamente. Então, quem desenvolveu um caráter difuso da Torá no homem? Quem desenvolveu esse caráter? Bom, gente, primeiramente, uma vez perguntaram para o menino como é que ele poderia provar que Deus existe diante de tantos males que existem no universo e no mundo. E aí, esse menino respondeu para a professora, esse menino era judeu, esse menino respondeu para a professora, lá na Alemanha, onde ele estudava, a seguinte coisa: veja bem, professora, a escuridão existe? Ela falou, é claro que existe. Aí ela falou, como assim não existe? Aí ele falou, não existe não. Como assim não existe? Não, o que existe, professor, é a luz. A escuridão é nada mais do que a ausência da luz. O frio existe? Claro que o frio existe. Ele falou, não existe. O que existe é o calor. A ausência de calor nós chamamos de frio. Assim também, professora, o mal não existe. O que existe é Deus. E a ausência de Deus nós chamamos de mal. Esse menino chamava-se Albert Einstein. Ele já naquela época meditava sobre essas coisas. Então o que veio a formar no homem esse caráter que ele tem hoje? Simplesmente a ausência de Deus. A ausência de Deus no homem fez com que aquela Torá enquanto conceito, ou seja, a Torá enquanto essência que estava incutida no homem, se perdesse. À medida em que ele despertava sua curiosidade para tudo aquilo onde Deus não estava. Na idolatria, na promiscuidade, no fazer o mal para as pessoas, no egoísmo. Então, o que o mito do Éden pretende nos trazer é a lição de que o conhecimento do bem e do mal é como o conhecimento da escuridão. Você quer conhecer a escuridão, mas a escuridão não existe na verdade. O que você está querendo é simplesmente se afastar da luz. A mesma coisa que existe na escuridão, existe na luz. A diferença é que na escuridão você não consegue enxergar.
Então o que o homem estava pedindo, como estava querendo, estava imaginando, é que existia algo além do que ele podia ver. Mas na verdade não existia nada. O que existia era o vazio. O vazio de Deus que o homem passou a carregar consigo. Então, a essência da Torá dentro do homem se perdeu. E a partir daí, então, a Torá precisou ser escrita. Ela só precisou ser escrita porque ela deixou de estar dentro do homem. Tá? Mas dentro de todo homem ela se perdeu? Não. Se você volta para o livro de Gênesis, você vai lembrar de uma expressão chamada filhos de Deus e filhas dos homens. Bom, quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens? Os filhos de Deus eram os que traziam dentro de si a essência de Deus. As filhas dos homens eram as filhas dos homens que seguiram um caminho diferente do caminho proposto por Deus. Então, os filhos de Deus eram Sete, que foi quem deu sequência ao trabalho que Adão deveria ter feito, não é? Ao contrário de Caim, que seguiu um caminho diferente e que deu origem aos filhos dos homens, Caim, tá? Sete deu origem aos filhos de Deus. Sete gerou a Enos. Enos foi o primeiro homem a invocar o nome do Senhor. E de Enos nós vamos até Noa, dentro da linhagem dos filhos de Deus, daqueles que levavam dentro de si a essência de Deus. E esses mantinham dentro de si aquilo que era essencial da Torá. E aí isso explica então por que, mesmo sem a Torá existir enquanto livro, determinadas regras de conduta já eram percebidas nos personagens desta época de Noé. Por exemplo, quando Deus fala para Noé que ele deveria tomar de um casal de animal impuro de cada espécie e 7 casais de animais puros de cada espécie, como Noé poderia saber o que vinha a ser um animal puro e um animal impuro, sendo que ele ainda não tinha a Torá de Moshe em sua mão? Tá? E esse não é a única regra que a gente encontra presente no comportamento do homem. Nós encontramos também o rito sacrificial de Abel, presente lá. Rito esse que só seria regulamentado na época de Moisés. Nós vemos conceitos como idolatria e adultério já presentes naquela época, entendendo-se a idolatria como errada e como a tentativa de fuga de um Deus criador, de um Deus invisível, traduzido pelo homem de forma palpável e humana, onde o homem passa a adorar a si próprio em vez de adorar a Deus. Adultério, promiscuidade, todos esses conceitos já existiam, muito embora, tá ligado aqui, viu? Tá ligado. Muito embora a Torá não tinha ainda regulado nada disso. Como é que a gente pode explicar, por exemplo, o Código de Hammurabi? Quem aqui sabe o que é o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi é um código escrito em cuneiforme, em alfabeto cuneiforme, que era o alfabeto de Abraão, tá? Aqueles cheios de risquinhos, assim, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E outras coisas.
que definia regras como olho por olho, dente por dente, vingança, adultério, roubo, penas para roubo, penas para a promiscuidade, para a transgressão, a trapaça, o sequestro. Claro que de uma forma bastante precária, mas ali estavam presentes conceitos, tá? Conceitos de propriedade. E como a gente pode explicar uma sociedade, não é? Que já trazia dentro de si o certo e o errado. Então, para quem já estudou um pouquinho de filosofia e conheceu a obra de um camarada chamado Nietzsche, né? Ele vai questionar a existência do bem e do mal, né? E vai escrever um livro chamado Muito Além do Bem e do Mal, onde ele diz que o bem e o mal é nada mais do que uma convenção social criada por homens que determinaram artificialmente o que vem a ser bom e o que vem a ser ruim para proteger uma elite, quer dizer, entre outras coisas, para perpetuar a essência da religião, o que não é verdade. Em toda a sociedade, seja ela qual for, o conceito do bem e o conceito do mal existe e quase sempre são os mesmos. Matar é ruim, não é? Salvar uma vida é uma coisa boa. Adultério é uma coisa ruim. Traição é uma coisa ruim. Roubar é uma coisa ruim. E como explicar esses valores humanos que o homem traz dentro de si, do certo e do errado? É o resquício da essência da Torá, que está na base de dados do ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Mas à medida que o ser humano cresce, a sua curiosidade se desperta nas mais variadas direções. E nesse sentido, o homem passa a descobrir coisas que lhe dão prazer. Então, diante de satisfazer aquilo que lhe dá prazer, ou dar vigência a um conceito que não lhe agrada e que vai na contramão de seus desejos, ele quase sempre acaba optando pela realização dos seus desejos. E aquilo que ele faz, baseado em seus desejos, e contra aquilo que vem a ser o que é bom, então a gente chama de pecado. E aquilo que ele faz, seja isso o desejo dele ou não, mas que venha na direção daquilo que é bom e na contramão daquilo que é ruim, nós chamamos de boas ações. Tá, mas esse conceito de boa ação é uma coisa muito vaga, porque o problema não era o que era bom e o que era ruim, o problema passou a ser como julgar isso, como arbitrar entre o bem e o mal e como impedir que as pessoas fizessem o mal. Então criou-se códigos de leis e condutas com consequências. Então o Código de Hammurabi é um exemplo de uma tentativa de atribuir consequências. Mas essas consequências atribuídas, tinham muito mais contornos de vingança do que de justiça, porque foram criadas pelo homem. E a lei da justiça humana, ela se baseia na vingança. Enquanto a lei da justiça divina, ela se baseia na justiça em si, ou seja, na capacidade de melhorar o mundo. A justiça da Torá não está preocupada em punir o transgressor, ela está preocupada em melhorar o ser humano. É muito diferente do código criminal humano. Quando alguém mata uma pessoa, acredita-se que ele deva morrer por isso e que ele deve ser preso. Bom, a Torá fala de pena de morte, mas o objetivo da pena de morte na Torá era mostrar a gravidade do erro e mostrar o quão terrível era a morte. E não, o objetivo não era em si a vingança, mas era melhorar a humanidade. Então, isso é o que diferencia a Torá de todos os outros códigos que se construiu paralelamente à sua existência na época de Moisés. Então, eu falei tudo isso para dizer o quê? Que a Torá, gente, não é um livro. A Torá é um conceito.
O microfone ali, por favor. Passa para ele aí, Iov. A questão da misericórdia é a diferença entre o Hammurabi e o que nós aprendemos com Moshe. Exatamente. Em Moshe nós vemos a presença da misericórdia, né? Então já é uma evolução da justiça. Não há justiça sem complacência, não é? A justiça, dizem que a justiça é cega, não é? Na verdade, a justiça não é cega, tá? Quando fala que a justiça é cega, ela é algo que se baseia na própria Torá, enquanto código de conduta. Não conhecerás face diante do juízo. Então, em tese, quando você julgasse um caso, você não deveria saber a quem você estava julgando. Você julgaria o caso sem conhecer a pessoa. Poderia estar julgando um filho seu ou um inimigo seu. Isso te levava a um temor. Porque se você julgar um filho seu, você vai tender a ser misericordioso. Mas se você julgar um inimigo seu, você vai tender a ser implacável. Se você não sabe quem você está julgando, você vai temer. Porque você pode estar condenando um filho seu. Então a ideia de não se conhecer faces diante do juízo, está ligado ao fato de você exercer a misericórdia. Apenas sem saber a quem você está julgando é que você é capaz de exercer a misericórdia. E um caso clássico da aplicação desse conceito está lá em Davi, quando Davi articula a morte de um soldado seu para tomar a sua mulher. E quando Natã veio falar da morte de Urias, ele contou uma história para Davi, onde Davi condena aquele homem que roubou aquela única ovelhinha de alguém e matou aquela ovelhinha e comeu, sendo que tinha tantas ovelhas. Davi falou, esse homem é digno de morte, e Natã falou para ele, esse homem é você. Então, a Torá vem trazer esse tipo de pretensão. Ela pretende nos fazer refletir a respeito do que vem a ser a justiça. Então, o conceito de Torá se baseia em dois outros conceitos que eu quero que vocês anotem. O conceito de Torá se divide em dois outros conceitos. Ela vai se dividir no conceito de mishpat e tzedaká. Eu vou primeiro explicar a parte de cima e depois eu vou explicar a relação dela com a parte de baixo. O que significa tzedaká? Justiça. Justiça. Na verdade, a palavra tzedaká, ela significa equidade ou equidade. Equidade ou equidade, né? Não existe mais extrema na língua portuguesa. Equidade ou equidade significa o quê? Igualdade, exatamente. Então, o objeto, o signo, o símbolo, aquilo que é visual e que pretende refletir a ideia da tzedaká é
a balança, né? É a balança. Ou seja, o conceito da balança é promover o equilíbrio. Então, quando você... Mas por que a tzedakah, ela está ligada a donativos e a esmolas, por exemplo? O que isso tem a ver com justiça, equidade e equilíbrio? Microfone, por favor. Gente, quem que está com o microfone? E ó, por favor, fica responsável pelo microfone. Liga o microfone. Hã? E para cima. Okay. Justiça é dar a quem merece, suponhamos, uma ajuda, suponhamos, um direito, suponhamos, alguma coisa que o indivíduo merece. Tá. Ok. Então a palavra equidade, ela está ligada ao quê? Direito. Vamos explorar um pouco mais esse conceito aqui. Ela está ligada a direito, mas ela está ligada a outra coisa também. Diz lá, Yoel. Passa lá. A divisão dos bens. Divisão dos bens. Vamos colocar aqui então, divisão. Tá. Mas o que divisão tem a ver com equidade, tem a ver com direito, tem a ver com balança? Tem mais um conceito aqui. Igualdade. E por fim, aquilo onde eu queria chegar, que o Iov descobriu, que é o equilíbrio. Então, quando eu faço o que as pessoas chamam de tzedakah, quando eu faço uma esmola, quando eu faço um donativo, quando eu tiro de algo que é meu e dou para alguém, eu estou contribuindo para o equilíbrio do mundo. Sabe aquele conceito comunista que fala que tem que tirar um carro e dar para quem não tem? É um conceito precário. Por quê? Porque o conceito da sociedade comunista, ou socialista, ou anarquista, como você queira chamar, ela não se baseia na justiça. Ela se baseia apenas no conceito de propriedade. Ou seja, eu tiro de você porque você tem 2 carros, e eu dou para você que não tem nenhum. Só que ele estudou 8 anos, depois fez 2º grau, estudou na faculdade, se formou, se esforçou, nasceu numa família pobre, conseguiu algum patrimônio e conseguiu 2 carros. Você abandonou a 4ª série primária, foi soltar pipa na rua, se revoltou, foi cheirar cola, usar maconha, tá bom, Himalahai? Fez tudo isso daí, virou um vagabundo, um pé de chinelo que não tem nada, simplesmente porque foi um cara preguiçoso. Mas não importa. O que importa para mim, que eu sou socialista e defensor das teorias de Stalin, de Trotsky, de Marx e de tantos outros teorizadores do socialismo, é que você não tem nada e você tem. Então eu tenho que tirar do que é dele e dar para você. Isso não é tzedakah. Isso não é tzedakah. Eu já deixo vocês falarem. O conceito de tzedakah está ligado à habilidade do homem em promover o equilíbrio social. Então, a única forma de eu promover um equilíbrio justo da sociedade é dando a todas as camadas da sociedade as mesmas condições de alcançar os mesmos objetivos, com exceção daquelas que têm algum problema e que precisam ser sustentadas pela sociedade por motivos justos, e não simplesmente partir do pressuposto de que todo rico é rico porque é ladrão, e de que todo pobre é pobre porque é um coitado. Então essa é uma teoria precária de justiça. A teoria de justiça baseada na Torá, ela leva em conta o que vem, ela discute a questão da pobreza, ela discute a questão da propriedade de uma forma muito mais abrangente do que simplesmente ter ou não ter. E até porque na Torá nós não vamos encontrar o verbo ter, que não existe na Torá. Nós vamos encontrar o verbo existir para mim.
Ou seja, eu não tenho nada, as coisas existem para mim, eu sou meramente um usufruidor do mundo que me rodeia. Diz lá, Pablo. O rabino Elisha Desser, em seu livro Em Busca da Verdade, então ele coloca essa questão de dar e receber. Que o mundo está assim tão desigual devido a que todas as pessoas só querem receber. Isso. Mas ele não quer, dentro da justiça, repartir com aquele que não tem. Isso. Inclusive ele conta uma história de que um grande, ele chama até de santo assim, que ele abriu um pequeno supermercadinho para ele poder sobreviver. Mas como ele vendia todas as coisas boas, todos vinham comprar dele. Aí ele levou em consideração os outros que deixavam de vender. Aí ele passou a abrir a sua mercearia só 2 horas por dia. E mesmo assim ele vendia o suficiente para ele se manter. Sim. Mas aí ele acabou fechando, porque os outros não estavam usufruindo e passou a fazer outra coisa. Então ele conta isso aí no sentido dessa questão da justiça, de que é melhor dar. Entendi. Porque dando você beneficia muitas pessoas e se acomoda mais à igualdade, procurar a igualdade, do que incentivar a desigualdade. Um exemplo clássico, né? O Supremo Tribunal Federal, eu não vou lembrar o nome, eu tenho esses problemas assim de lembrar nomes, esse tipo de coisa, mas assumiu o novo presidente, né? Vou chamar assim, do Supremo Tribunal Federal essa semana, né? E a nova gestão desse ano de 2012 para o Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal, ele começa questionando a constitucionalidade de determinados decretos do governo passado. E entre as suas primeiras avaliações, eu já deixo você falar, não esqueci de você não, tá bom, Samuel? Está a lei das cotas, que garante cotas de negros nas universidades. E eu discutindo sobre isso hoje, na hora do almoço, no Roshai, eu dizia que eu considero a lei das cotas racista. Por que a lei das cotas são racistas? No meu interpretação, você pode ter um pensamento diferente do meu. Porque ele considera uma pessoa negra inferior. Porque se ela coloca uma pessoa negra na frente de uma pessoa branca simplesmente porque ela é negra, é porque ela não tem a mesma capacidade, segundo a interpretação dessa lei, de conquistar o espaço que aquela pessoa branca. Então ela é uma lei racista. Uma lei que tenta, na verdade, promover o equilíbrio social de forma precária, de forma, digamos, precipitada e superficial. Então isso não é justiça, isso é a tentativa de consertar um erro que eu chamo isso de colar com guspe, né? É tentar fazer uma gambiarra para corrigir um erro que dá muito mais trabalho de corrigir quando você tem que pegar a ponta do fio, não é? E construir mais escolas, pagar melhor os professores, incentivar as famílias a colocar os seus filhos para estudar e criar toda uma nova cultura de educação, seja em qual for as classes sociais, seja na classe negra, branca, nipo brasileira, o que quer que seja, né? Diga lá, Samuel. Rush, a questão social. O homem nasceu com a essência socialista. Né? No início, Deus criou o homem com essa essência de igualdade. Sim, sim. Né? No início, a comunidade primitiva era de igual para igual. Ela era socialista. O sistema de produção era tudo dividido. Mas eu diria o seguinte, que ela não era socialista, ela era comunista. Sim, mas tudo comunista. bem, mas eu vou explicar isso. Mais a fundo ainda. Mais a fundo. E o pecado fez com a distância, o distanciamento do homem, né, do eterno, fez com que o capitalismo gerasse e chegasse aonde chegou, né? Afastou. E o que Marx e Engels fez é simplesmente tentar reintroduzir, mas de uma forma totalmente longe do eterno. Exato. Veja bem, Marx era judeu, né? Muita gente sabe disso. E ele tentou aplicar conceitos da Torá. Mas não adianta você tentar... Porque ao mesmo tempo que ele era judeu, ele era ateu, né? Então ele ao mesmo tempo critica o capitalismo, mas
também critica a religião e a fé, tá? Certo. E quando você critica a fé, você tira o norte do ser humano, né? O ser humano precisa de uma fé, não é? Seja ela qual for, tá? Eu não vou entrar agora no mérito religioso. Mas quando eu digo que a sociedade era comunista, eu não estou falando de Marx, tá? Sim, sim. Eu estou falando do conceito do que vem a ser, ou seja, o conceito de comunidade, o conceito de usufruto. Eu usufruo do mesmo espaço social que a pessoa que está do meu lado, e eu não posso privá-la do mesmo acesso. Então, a culpa não está no capitalismo, sabe? A culpa não está nos burgueses. Os burgueses, quem são os burgueses? Os burgueses são revolucionários que saíram do período feudal, formaram aquela cidadezinha no alto das montanhas chamada Burgos, onde se vendia e se fazia lucro. Muitos deles eram judeus, que eram ex-servos de terras feudais. Então, a Revolução Burguesa tem que ser considerada como uma revolução. Aí veio o socialismo questionar a burguesia. A questão não está aí. A questão não está em você tirar e dar, simplesmente. A questão é muito mais abrangente do que essa. A questão é avaliar o mundo dentro de um contexto social onde o dar e o receber seja parte da essência humana e não uma imposição governamental. Até porque os únicos realmente ricos nos governos socialistas são os governantes, né? Tá? E aí, enquanto os governantes moram nos palacetes, a sociedade morre de fome, porque simplesmente o demônio capitalista americano produz coisas que nós não podemos comprar, porque eles estão errados, nós estamos certos. Então isso aí foge um pouco. Eu não quero fugir do assunto, mas é só abrir a discussão do que é igualdade. Não, eu falei do lado de cima, depois eu vou falar da parte de baixo, né? Isso, obrigado. Tzedakah, equidade, igualdade, divisão, respeito, direito, equilíbrio. Então, toda vez que eu estou fazendo tzedakah, eu estou fazendo aquilo que o judaísmo chama de tikkun olam. Escrevam essa expressão. Tikkun olam. Olam, mundo, universo, mas nesse caso mundo. Tikkun, restauração. Ou reconstrução, ou aperfeiçoamento, ou ajuste. Reconstrução, restauração do mundo. Tá? Tikkun olam é uma expressão que se refere a um mundo edênico, ou seja, trabalhar para que o mundo torne-se novamente um lugar habitável à presença divina. Isso é tikkun olam. Então, quando eu faço de tzedakah, eu estou trabalhando para a restauração do mundo, para a restauração da sociedade, para a restauração do que me rodeia, do ecossistema que eu vivo. Então, tzedakah não é apenas doar. Tzedakah é cuidar do meio ambiente. Tzedakah é patrocinar o estudo de uma pessoa pobre. Tzedakah é ajudar alguém a cumprir uma mitzvah. Tudo isso é de tzedakah. É atenuar um pouco o desequilíbrio social, é dar a sua parte para atenuar o desequilíbrio social, que nem sempre é culpa do indivíduo, às vezes é culpa das circunstâncias que o rodeiam, e nesse sentido eu devo tirar os tropeços diante do surdo e do cego. A Torá coloca esse conceito, o conceito de tirar os degraus diante do cego. Quem é o cego? O cego é o que não tem conhecimento. O cego é o que não tem condições de andar sozinho. E se eu coloco uma interrupção para ele, ele cai. Então, tirar os degraus do cego significa dar condições para que as pessoas possam andar sozinhas. É isso. E não é carregar o cego. A Torá poderia dizer, carregue o cego. A Torá fala, tire os degraus da frente do cego. Ou seja, dê condições às pessoas de andar sozinhas. É isso, né? É isso, não é fazer assistencialismo, tá? O assistencialismo é uma medida emergencial e necessária, mas ela em si não pode ser chamada de tzedakah, tá?
tá? Já o conceito de mishpat, o que vem a ser mishpat? Mishpat significa juízo. Juízo. O que é juízo? Vamos lá. Microfone. Dois conceitos de juízo. O primeiro podia ser julgamento. E o segundo é ter Juízo. Juízo. Fazer as coisas como deve ser feito. Exato. Então, na verdade, as duas coisas, elas são a mesma coisa. Tá? O juízo é ciência. Exato, ciência. Tá, ciência. Ou seja, o juízo é a aplicação do óbvio. É a aplicação, que eu não quero chegar aqui na parte de baixo ainda. Ela é a aplicação daquilo que precisa ocorrer. Então, o mishpat, ele vem para aplicar a tzedakah. A tzedakah é o conceito de igualdade. O mishpat vem garantir que o conceito de igualdade se cumpra. Então, a tzedakah representaria, digamos assim, o Código Civil, tá? Vamos colocar a grosso modo. O que é o Código Civil? É o Código de Comportamento Social Brasileiro. Ela regula a propriedade, a venda, a compra, a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, são os direitos e deveres do cidadão. E o mishpat representaria, digamos, o Código Penal, tá? Que se preocupa na aplicação e na consequência para a não aplicação do que vem a ser o correto, tá? Então essas duas palavras, mishpat e tzedakah, elas são a base da Torá. Tzedakah, trabalho pelo equilíbrio do mundo, pela igualdade do ser humano e da sociedade. Mishpat, a responsabilização do homem para que ele venha a cumprir o conceito de tzedakah. E eu então preciso dizer ao homem como fazer tzedakah, por que ele tem que fazer e o que vai acontecer com ele caso ele não faça e quais são as consequências disso. O juízo também está ligado ao direito, tanto quanto a tzedakah, porque se alguém foi lesado por alguém, essa alguém precisa ser levado diante de um tribunal que exercerá julgamento. Então o juízo está ligado a julgamento. Mas para eu ter julgamento, eu tenho que ter ciência. Eu preciso ter cristalinidade dos meus pensamentos. Por isso que a palavra juízo, na língua portuguesa, uma língua neolatina, ela traz o conceito de juízo. Vê se cria juízo, meu menino, né? De siso, né? O siso. Vê se cria juízo. E ela também tem a ver com julgamento. Ou seja, conhecimento. Quem não tem conhecimento não pode julgar nada. Tá? Então, a parte de cima aqui, a base da Torá é mishpat e tzedakah. Essa é a base da Torá. Agora, como se traduz a tzedakah na prática? Qual é a ferramenta pelo qual a tzedakah se realiza? É o chesed. O que significa chesed? Bondade, piedade. Mas a palavra pio, o que significa pio? Temente a Deus. Pio, temente. Temente, é o contrário de impio. Tá? Ou ímpio, né? Impio, ou seja, não temente. Tá? Então, o pio é o chesed, é o hassidi. Tá? Em hebraico, hassidi, o hassidismo, né? O hassidi é aquele que pratica o chesed.
que pratica a piedade. Mas a piedade, ela não está ligada à pena. E aí é interessante a palavra pena. Porque a palavra pena, tirando a pena da galinha, né? Que não tem nada a ver. Mas a palavra pena, ela está ligada a ter pena, que é uma coisa boa. Mas ela está ligada a aplicar a pena, que é uma coisa ruim. Tá? Então a palavra piedade também, ela está ligada não apenas ao fato de eu sentir pena de alguém, mas em fazer o certo por esse alguém, e não aquilo que a pessoa espera necessariamente. Por isso que quando a Torá coloca o conceito de que o homem, o pobre, ele precisa ir atrás de alguém para colher das espigas que caem, ou quando ele tem que ir até a terra colher daquilo que fica nos cantos dos peiotes da terra, ou quando ele tem que colher das frutas que caem. Veja bem, eu estou tendo um pobre e eu estou atribuindo ao pobre uma situação de humilhação. As pessoas não gostam de ser ajudadas de forma exponencial. Ela quer ser ajudada, mas ela não quer ser humilhada. Então por isso elas não dizem que precisam de ajuda. Mas na sociedade judaica, da época da Torá, ou daquilo que a sociedade judaica pretendia ser, fazendo uso da Torá, visava dar a entender ao pobre de que a humilhação é uma coisa que o pobre deve ter, para que ele não goste de ser pobre, e para que ele não se acomode com a pobreza. Porque quando ele é pobre e ele tem que mendigar, e quando ele tem que ir, e ele tem que colher as espigas, ele tem que se abaixar para colher as espigas, ele está dizendo que você tem que fazer algum trabalho, alguma coisa tem que partir de você, e não pegar as espigas que caíram e levá-la na casa do pobre. Então o conceito de piedade, o conceito do Hesed, ou seja, é maior do que isso, tá? Então, Tzedaká, justiça, Hesed, a ferramenta pelo qual a Tzedaká se realiza. Para eu praticar a Tzedaká, eu preciso desenvolver em mim a piedade. E a piedade é a consciência do todo, a consciência do próximo. O que é o próximo? Quem é o teu próximo? A palavra próximo na Torá, sabe qual é a palavra para próximo na Torá? Hã? Não. Haver. Amarás o teu haver como a ti mesmo. Queruv é querubim, né? Também vem da palavra próximo, mas tem a ver com tem outra raiz, tá? Vem de aproximar. Mari varavim, né? Aproximação da tarde, né? Daí vem a palavra eruv. Mas haver, tá? Haver, que tem também uma raiz no eruv, tá? Você vai aqui o H, o V e o R, tá? Na mesma raiz, só que esse H é fechado e o outro é aberto. Mas palavras com Hs fechados e abertos tendem a ser a enfatização de um determinado conceito, mas eu não vou entrar nisso agora. Haver. Então, amar o teu haver. Quem é o teu haver? Aí perguntam para Yeshua: o que é um haver? O que é um haver? Aí Yeshua dá um exemplo. Veja bem, para o judeu, porque aí nesse sentido, o judeu, naquele período de Yeshua, era o da tribo de Judá, Benjamim e Levi que viviam na Judéia. Para o judeu, haver era o outro haver, era o outro judeu. Mas Yeshua coloca uma visão mais abrangente do que vem a ser um haver, ou um eruv, um que se aproxima. Ele conta a história de um judeu que havia sido assaltado, havia ficado na beira do caminho, e aí passou um Kohen, não o ajudou, porque ele poderia estar morto e ele não quis se impurificar. Passou um Levi, também passou ao largo, porque ele poderia estar morto e não quis se impurificar. Mas passou um samaritano, que não era Levi, que não era Kohen, e que não tinha nada a perder, e que disse para si próprio: bom, eu vou me purificar,
Mas eu posso estar salvando uma vida, então ele foi lá e salvou a vida. Quem é o teu haver? É aquele que se aproxima de você. Então o teu haver é aquele que está próximo. Então, a palavra haver, que é a palavra que nós usamos para irmão, né? Mas dentro desse conceito, porque a palavra irmão é arri, né? Ou ar, né? Arri é meu irmão. Haver tem a ver com o próximo, tá? Então, o Hesed está ligado à compreensão do próximo. Eu me doer pelo próximo, eu sentir o que o próximo sente, e eu ter a capacidade de exercer a chamada misericórdia. A palavra Hesed também é traduzida na Bíblia por misericórdia. E o que significa misericórdia? Significa... Oi? Jogar o coração à miséria. Ou seja... Sim, cardia, miséria. Misericórdia. Ok. Mas a intenção, a semântica da palavra misericórdia está ligado a colocar-se no lugar de alguém. Ter misericórdia é ter a capacidade de colocar o seu coração dentro do coração da pessoa. Misericórdia, quero no holocausto, ou seja, eu não quero que vocês me tragam sacrifícios. Eu quero que vocês se coloquem no lugar do bichinho que vocês estão sacrificando, quando você coloca a mão na cabeça dele, e entenda que é você que está morrendo, não ele. Então, o conceito de misericórdia, o conceito do Hesed, é a ferramenta pelo qual a Tzedakah se dá. Eu não vou conseguir que nenhum de vocês, e nem eu mesmo, exerça a Tzedakah, se eu não conseguir produzir em mim o atributo da misericórdia. Só que o atributo da misericórdia, ela se dá por meio do exercício da misericórdia. Então eu tenho que fazer primeiro, para sentir depois. Porque o fazer vai gerar em mim o hábito. E o hábito vai se tornar parte da minha essência. Então o judaísmo vai na contramão do conceito de que as coisas têm que nascer dentro de você. Não. Não há nada dentro de você. Você tinha alguma coisa, você agora não tem nada. A essência divina não está dentro de você, apenas o vestígio dela. Então você precisa escolher racionalmente em fazer algo que vai na contramão daquilo que você gostaria de fazer. Então você vai exercer a misericórdia. O exercício dela vai fazer com que você comece a senti-la dentro de você. Então é trazer de fora para dentro. Por isso o talit, por isso o tzitzit, por isso a kippah, porque a kippah me faz judeu. Não, a kippah, em tese, expressa a minha intenção de ser um. A intenção de me ensinar que acima de mim é um Deus. E o tzitzit não me faz cumprir os mandamentos, mas me lembra a respeito deles. E a intenção deles é a interiorização do mandamento, da mitzvah. Agora, qual é... Se a tzedakah, ela se manifesta e ela se concretiza por meio do atributo do Hesed, então como é que o Mishpat se realiza? Por meio do atributo do Emet. O que é Emet? Verdade. E o que vem a ser verdade? O que vem a ser a verdade? A verdade é algo além do fato. A verdade é algo muito difícil de alcançar. Eu diria que a verdade não está ao alcance humano. A verdade é algo que só existe no plano do divino. Mas o homem pode estar mais próximo da verdade. Então, quando você julga, você precisa, antes de tudo, ser conhecedor da verdade. Se você não conhece a verdade, se você não tem claramente na sua cabeça o que vem a ser a verdade sobre um fato, porque o fato é aquilo que se pode perceber. Já a verdade é aquilo que você não vê e que está intrínseco. E a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Por que a verdade liberta? Porque a verdade te desprende daquilo que é aparente. O que você vê? É um fato. Mas o fato esconde uma verdade, muito mais difícil de ser alcançada. E aí é que está, gente.
Quando você trabalha com o conceito de juízo, você se depara com o conceito de verdade, e verdade é uma coisa muito complicada. Porque a verdade, ela está ligada à atitude de um indivíduo, mas aos motivos que o levaram a fazer isso, a uma condição, a uma situação, e uma série de outras coisas que precisam ser levadas em conta, e sem qual o conceito da misericórdia tem que ser exercido, porque nem tudo dá para levar ferro e fogo. O rabino Benjamin, não lembro o nome dele, escreveu o guia, o mais completo guia sobre o judaísmo, Benjamin Bluster, acho que é isso, Benjamin Bluster, me corrija se eu estiver errado. Ele fala de uma oração que Deus faz, a única oração de Deus. Ele fala que eu não exerça o juízo mediante a frieza da letra. Então, o conceito de juízo, ele vai além do que está escrito na lei. Então, por isso, quando o Sinédrio foi criado para aplicar o mishpat, aplicar o juízo, demanda, existia momentos em que o Sinédrio não tinha o conhecimento da verdade. Então, ou ele encerrava o caso, ou ele dava um parecer. E muitas vezes o parecer era: não temos parecer. Então, isso ficava para o tribunal celeste. E aí, nós vamos voltar para o conceito de Deuteronômio, que diz que as coisas reveladas, as coisas encobertas pertencem a Deus, e as reveladas a nós. Então, o conceito de verdade não é um conceito totalmente revelado a nós. A verdade, ela é sempre em parte, porque só quem conhece o íntimo da alma humana, o divino, é capaz de conhecer a verdade sobre o indivíduo e os motivos que levaram o indivíduo a praticar isso, aquilo ou aquilo outro. Tá? Sobre esse assunto aqui, alguma pergunta? Hoje nós trabalhamos o conceito da Torá. Eu expliquei o bem e o mal. Lá falou para ele que iam conhecer o bem e o mal. Então, como desenvolver mais essa questão? O senhor deu uns toques ali, mas precisaria mais luz a respeito. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor acredita que o ser humano conhece o bem e o mal totalmente? A sua opinião? Creio que não. Não. Assim como o próprio bem e o mal não é conhecido pelo homem, o próprio conceito do que vem a ser o bem e o mal também não é. Tá? Eu expliquei o mal da seguinte forma: o mal é a ausência de Deus, assim como a escuridão é a ausência da luz. O mal não existe em si, o mal apenas é a existência do bem. Ou seja, todas as vezes que o homem se dirige na direção do sagrado, para mais próximo da luz, o que a luz, o que a luz faz? Qual é o propósito fundamental da luz? Oi? Tirar a escuridão. Tá, mas para que tirar a escuridão? Para clarear. Para que clarear? Para enxergar. Enxergar o quê? A verdade. Eu não sei se tem uma cadeira na minha frente se eu estiver no escuro. Então, quanto mais próximo da luz eu estou, mais próximo da verdade eu estou. Mais nítido vai ficando. Quanto mais distante da luz, que é o divino, eu estou, mais difícil para mim se torna o conceito do que vem a ser o bem e o mal. Quando o homem foi proposto ao homem conhecer o bem e o mal, não foi proposto conhecer o bem e o mal, foi proposto conhecer o mal, porque o bem ele já conhecia. Ele não quer que você conheça o bem e o mal, ele quer que você conheça só o bem. O que o homem quis saber é o que estava além do bem. Ou seja, além, e a palavra bem nesse caso, além do tov, além do perfeito, além do completo, além do nítido. Então o que tem de fora disso, a grande ironia é que não tem nada.
O que tem é o vazio, é a solidão, é a ausência, é a frieza. Deus, vamos supor que Deus seja o Sol, e que nós, enquanto planeta Terra, estamos numa posição exata, para que a água não evapore e nem congele. Então, nessa situação, a Terra foi possível produzir a forma de vida como nós a conhecemos. Hã? Não, a serpente está ali naquela história, meramente para ilustrar a capacidade humana de meditar a respeito do que está além daquilo que ele não consegue ver. Será que aqui é uma metáfora ou alguma figura de retórica, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá. A palavra conhecimento na tradução é a palavra Da'at, tá? Da'at, Da'at, não Dat, Da'at. Da'at significa conhecimento, mas também significa, vem do verbo Yadá. Não, Yad, né? Yadá, não, Yadá, tá certo. Não, Yad, que significa conhecer, mas também significa, é o mesmo verbo usado para relação sexual, né? Ou seja, Abraão conheceu a Sara. O conceito de Da'at tem a ver com intimidade. O que foi proposto ao homem é que ele comece da árvore da intimidade com o bem e com o mal. O homem queria conhecer o mal tanto quanto ele conhecia o bem, porque ele achava que dessa forma ele se tornaria igual a Deus, mas ele já era a imagem de Deus. Então ele foi fruto de uma grande piada. Ao tentar chegar ao conhecimento pleno, ele acabou descobrindo que ele já tinha todo o conhecimento que precisava. E o que tinha além disso? Não tinha nada. Nada que fosse de seu real interesse. E quanto mais então ele se distanciou de Deus, mais ele se tornou egoísta. E mais ele começou a praticar coisas más, porque ele estava distante da luz. Então, o conceito do bem e do mal, Ravel Shaul, está ligado ao conceito do Emet, ou ao conceito de verdade. Quer dizer, o que é o bem? O que é o Tov? O Tov, o bem, é o conhecimento da verdade. O mal é o desconhecimento da verdade. É o desconhecimento de Deus. Aí Deus disse aqui: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Esse posicionamento aí de Deus, conhecedor do bem e do mal. E continua para que não estenda a mão e coma também da árvore da vida e viva para sempre. Veja bem, dentro de Deus, o bem e o mal subsistem em perfeita harmonia, porque fala: eu criei o mal. Mas o homem não é capaz de gestar essa harmonia entre a luz e as trevas. Deus é. O conceito de mal que Deus conhece é o conceito de juízo. Então, o exercício do juízo, que é aparentemente mal, o que o homem queria ter é a capacidade de arbitrar sobre como as coisas deveriam ou não deveriam ocorrer. Algo que estava apenas em Deus. Quando ele fala eu criei o mal, ele fala eu criei o juízo. Tá? Então essa é a compreensão de bem e do mal. É a capacidade do ser humano em estar mais ou menos distante da verdade. E por isso, a Torá é explicada como a árvore da vida. Mas também é comparada à árvore do conhecimento do bem e do mal. A Torá, ela nos mostra o bem e nos mostra o mal. Ela nos mostra a consequência das coisas boas e a consequência das coisas ruins. As consequências intrínsecas em cada uma dessas coisas. A energia que há em cada atitude, e aqui cada coisa leva você. Mas ao mesmo tempo ela é a árvore da vida. Deus eliminou a árvore do conhecimento do bem e do mal do alcance humano.
Ele eliminou a árvore da vida do alcance humano e uniu essas duas árvores em um único lugar, que ele chamou de ensinamento para a vida, a Torá. Entendeu? Ela é a árvore da vida para os que nela se apegam, e é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Diz lá, porque ela é o caráter de Deus, e por isso as duas árvores eram os dois lados do caráter de Deus. Diga lá, Elisha. Ou existir o mal, ou existir frio ou não, luz ou trevas, diabo e Deus, como que fica essa posição? Não, eu não vou entrar nesse assunto. Não é o tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é a Torá. Vocês estão te levando para um lado muito filosófico, para o meu gosto. Tá? O que eu posso dizer para você é que o diabo é a oposição a Deus. Tá? A palavra diabo, a palavra Ra-Satã, exato, o mal, é a personificação da maldade. Tá? É a personificação da maldade. Tá? Isso é um dos conceitos relacionados a isso. Eu não estou aqui para falar disso, estou aqui para falar da Torá. Diga lá, Malahai. Oi? Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Uhum. Desfigurar está no sentido de maldade. Está no sentido de maldade, veja bem. Isso significa que é a mesma posição do diabo, no Oi? Ra-Satã. Na mesma posição de Ra-Satã. Exato. A figura de Ra-Satã, ela está na Bíblia para nos falar a respeito da maldade, mas ela também está para nos falar a respeito do juízo. Tá? A palavra também está ligada ao acusador. Tá? Ao acusador. Tá? E quando Isaías diz que ele criou o mal, tá? Então o mal precisa existir para que o homem tenha conhecimento dele, uma vez que ele entenda o que é o bem. Tá? E use o seu livre-arbítrio. Tá? Então ele está a serviço de Deus nesse sentido. O mal está a serviço de Deus no sentido em que ele lança os olhos do homem para o bem, tá? Assim como a pobreza lança os olhos do homem no sentido da riqueza, tá? Então, gente, a Torá enquanto conceito é isso. A Torá enquanto conceito é Sedaká e Mishpat. Sedaká ligado a Hesed, Mishpat ligado a Emet, ou seja, o juízo se baseia na verdade e a Sedaká se baseia na piedade, a justiça se baseia na piedade. Então, justiça e juízo são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. E tudo isso está relacionado à expressão Torá, ensinamento, instrução. Tá bom? A obra, sim, que eu vou agora apagar aqui o quadro e vamos falar, porque eu enchi demais aqui. Vamos falar um pouquinho da obra. A obra vai ser, na verdade, o tema de todas as nossas outras palestras, tá? As outras 3. A questão do conceito de Torá é tão somente para que vocês entendam o objetivo da existência da obra da Torá. Então, pare de achar que a Torá é o livro, tá? Para de relacionar a Torá com o livro. Eu posso chamar de o livro da revelação da Torá. Ele revela a Torá, tá? Mas ele é apenas uma pontinha do iceberg, tá? Eu diria. É a tradução do caráter de Deus dentro de uma linguagem humana. Tá? Rashi. Quem conhece Rashi? Quem vai falar de Rashi? Rashi. Rashi é um comentarista da Torá. Para Rashi, Deus escreveu a Torá numa linguagem humana, tá? De forma que o homem possa entender. Então muita gente fica me perguntando, né? Essa pergunta que o Elisha fez: Jesus, o senhor acredita que o diabo existe assim, como uma pessoa de chifre e tal? O senhor acredita que o Gênesis é uma alegoria ou ele é literal?
Eu sempre respondo a mesma coisa, gente. Que diferença isso faz? O que realmente faz diferença é o conceito. O conceito do que é mal, o conceito do que nos acusa. Ou o conceito de que a serpente era uma cobra falando com o homem, ou isso é uma alegoria, não faz nenhuma diferença. O que a Torá pretende fazer conosco é melhorar o nosso ser. Esse é o objetivo. A literalidade das alegorias bíblicas, da mitologia bíblica, ela é irrelevante dentro do que a Torá pretende causar no homem. Que é o quê? A melhoria dele enquanto homem e torná-lo mais próximo do caráter de Deus. Tá? Ainda entrando dentro do conceito de Torá, do conceito, então vamos ver. Deus existia e a Torá é a imagem de Deus. Deus fez o homem e o homem é a imagem de Deus. Logo, a Torá está dentro do homem. A nova aliança veio fazer o quê? Trazer a Torá para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. De onde? Da essência do ser humano. Quando ele fala, colocarei a Torá nos vossos corações, ele está dizendo, eu devolverei ao seu interior e à sua essência aquilo que você não deveria ter perdido. Então, por isso que a nova aliança, ela está ligada a Techuvá. O que vem a ser Techuvá? O retorno. Então, a Torá nada mais é do que um livro que nos mostra o caminho de volta. Imagine você acordar dentro de um carro sem saber onde você está. E você não faz a mínima ideia de como voltar para casa. É mais ou menos assim que o homem acordou no dia seguinte ao pecado. Ele sentiu aquele vazio. E ele procurou voltar para Deus. Mas ele já não tinha mais Deus. Então ele começou a buscar o nome do Senhor. E à medida que ele buscava o nome do Senhor, ele via reacender dentro de si aquela essência divina. E onde foi o primeiro lugar onde o homem começou a buscar o nome do Senhor? Segundo diz o Midrash. Lá em Salém, um altar que foi edificado pelo filho que era o altar de Enos, na verdade, onde ele começou a invocar o nome do Senhor, lá no Ramacom, no lugar onde o homem foi criado, lá em Jerusalém. Lá se construiu um altar por Shem, filho de Noar, a quem se chamou depois Melquisedeque, e hoje onde está Jerusalém, tá? Então, ao adorar a Deus no lugar onde o homem foi criado, o homem estava dizendo para Deus que queria voltar a ser aquilo que ele era antes. E à medida em que ele oferecia sacrifício, tentava se reconectar com o sagrado, ele reacendia dentro dele a sua conexão. Ele se conectava à essência divina por meio da prece, por meio da busca, da contemplação do divino. E quando ele fazia isso, ele acendia dentro dele a sua essência. E ao acender dentro dele a sua essência, a Torá ia se revelando dentro dele. Mas chegou um momento em que a sociedade cresceu e Deus precisou então revelar a Torá de forma escrita para nortear o caminho do homem. Foi então que Deus revelou a Torá a Moshe no Sinai, para que a Torá fosse a imagem de Deus. E ao cumprir a Torá, o homem estava mais próximo do caráter de Deus. Ou seja, cumprir as mitzvot é fazer o que Deus faria. Como Deus faria? É só você olhar a Torá e a Torá revela a você. Então, quando você cumpre a Torá, você cumpre aquilo que Deus faria se Ele fosse alguém como você. Fala lá, Yoel.
Repita a pergunta. Repita a pergunta só para ficar registrado. Primeiro, liga o microfone. Sim. Se, por exemplo, a Torá não tivesse sido dada a Moshe, sido escrita, o que seria hoje da humanidade? Será que teria se perdido toda a essência divina, alguma coisa parecida? Provavelmente, a sociedade teria tomado um rumo completamente diferente. Tá? Toda a humanidade hoje, praticamente, é influenciada pelo conceito judaico-cristão do que vem a ser o bem e o mal. E tudo isso tem as suas bases na Torá. Se você tira a Torá do mundo, se você volta a 3.500 anos atrás, e a Torá não é revelada ao homem, muito provavelmente, o homem estaria sem essência, numa condição muito precária, tentando encontrar o caminho do juízo, entende? Exatamente, estaria até hoje circundando. Só que veja bem, Deus não revelou a Torá à humanidade, tá? Ele revelou a Torá ao seu povo, para que o seu povo fosse porta-voz dessa Torá e ensinasse essa Torá à humanidade. Então não dá para desvincular o conceito de Torá do conceito de povo, tá? Então, para que a Torá existisse, Deus primeiro teve que permitir que um homem existisse, Abraão. Então a Torá, na verdade, é o reflexo do comportamento de Abraão. Então, ao dar ao homem a ideia de que você se torna filho de Abraão por meio dos atos similares ao de Abraão, ou seja, a Torá. Mas para que isso ocorresse de uma forma verdadeira, a Torá teria que sair do lado de fora e passar para o lado de dentro do homem de novo. Estou na paz da sua essência. Então todo o objetivo do que está acontecendo até hoje, e o objetivo da outorga do Ruach HaKodesh, existe em um propósito essencial e inicial, que é tornar o homem à imagem daquilo que ele era no princípio. E quando Mashiach aparece como verbo, e aí por isso ele é chamado de o verbo, porque ele era a expressão, entre outras coisas, da própria Torá. O verbo divino, o verbo, a palavra divina, o davar, o logos. Ele era a Torá viva, ele era a expressão da Torá, porque nele estava a plenitude da divindade, ou seja, Deus estava manifestado nele de forma plena, como estava em Adão no princípio. Então, isso o homem vai resgatar no Éden. E quando o homem recebe do Espírito que estava sobre o Mashiach, ele recebe da mesma essência que o Mashiach tinha. Por isso que, ao recebermos o Espírito de Mashiach, nos fazemos semelhantes ao Eterno, porque nos fazemos semelhantes à Torá, porque o Espírito traz a Torá para dentro de nós, para dentro da nossa essência, cumprindo o objetivo fundamental da Torá, nos fazer iguais a Deus de novo, a imagem e a semelhança do nosso Criador. Entendeu, gente? Deu para entender? Perguntas sobre isso, gente? Por favor, não perguntas que não levam a lugar nenhum. Perguntas sobre isso. Passa para ele lá. Por isso que Yeshua disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Isso, nessa porque essência, né? a essência do Pai estava nele, de forma sensível e transparente. Ele transparecia o Pai. Por isso que também Shaul Hachalia disse, né? Sede meus imitadores, como eu também de Mashiach. Exato, e aí tem um outro texto ainda, mais dentro do que você está dizendo aí, eu acho que até mais próximo do que você tentou dizer, que é o seguinte:
quando ele fala que que através do Filho, através do Mashiach, nós nos tornamos a imagem de Deus. Ele fala aqui. Vamos ver. Tem o texto de Colossenses, esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, nesse sentido também. Que ele era a imagem de Deus invisível, assim como Adão era a imagem do Deus invisível, né? Sim. Tem um outro texto aqui. Nos quais desde séculos cegou o entendimento dos incrédulos, aí eu falo novamente, isso aí é 2 Coríntios 4:4, nos quais Deus cegou, o Deus desse século cegou o entendimento. Então qual é o Deus desse século? A maldade desse século se propõe a cegar o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? O Mashiach, o Cristo, não o Evangelho. O Evangelho é a anunciação de que o Mashiach é verdade, é real, e de que esse Mashiach é a expressão da imagem de Deus. E todos nós, deixa eu ver. Veja bem, aqui, Romanos 8:29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, qual era o objetivo de Deus? Nos tornar a imagem do Mashiach, para que o Mashiach fosse o exemplo, o paradigma daquilo que o homem deveria se basear para se tornar novamente a imagem de Deus. Mas como que o homem poderia se tornar a imagem do Mashiach? Da mesma forma como os discípulos de Moshe, que formaram o Sinédrio, podiam ter a mesma compreensão da Torá que Moshe tinha, tirando do espírito de Moshe e dando àqueles que eram discípulos dele. Então o que Yeshua fez com os seus discípulos? Deu do mesmo Espírito sobre eles também. Como? Ele soprou sobre eles o Espírito. E hoje é pela imposição. Mas esse Espírito seria selado com a confirmação divina no dia do Shavuot, quando eles receberiam de Deus esse Espírito. E ao receber de Deus, eles receberiam com eles a essência da Torá de novo, e se cumpriria o texto de Ezequiel, capítulo 36, que fala que para que saibais cumprir os meus mandamentos. Deixa eu ver aqui. Oi? Não, é um texto que fala assim, para que vos tornem a imagem do Filho. Eu não estou lembrando do texto, aqui está numa outra versão. A imagem do terreno, a imagem celestial, não. Vive o Colossenses, Hebreus. Não, tudo bem. Seu filho, vamos ver aqui. Do quê? Quer ler para mim? E todos nós com o rosto desvendado? Isso. Contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Isso. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Exatamente. Então somos transformados por meio do Espírito em quê?
à imagem de Deus. Então, por que nós somos transformados à imagem de Deus quando recebemos o Espírito? O que o Espírito traz em si para dentro de nós? A Torá. Então, novamente, o caráter de Deus dentro do homem. Esse é o propósito da Torá. Gente, então hoje nós trabalhamos o conceito de Torá. A partir das outras 3 aulas, nós vamos trabalhar a Torá enquanto obra, tá? E aí, então, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa para a semana que vem. Veja bem, essa pesquisa, você não precisa trazer para me entregar, tá? Você vai fazer a pesquisa se você quiser. Mas se você fizer essa pesquisa, você vai estar mais preparado para a aula que vem. Eu vou falar agora. Eu quero que vocês pesquisem primeiramente, Torá. Digita lá na internet, no Google, conceito de Torá, o que é a Torá. Quero que vocês pesquisem sobre Septuaginta, quero que vocês pesquisem sobre Vulgata, quero que vocês pesquisem sobre tradução, sobre Onkelos. Digita tudo isso no Google, vai aparecer tudo, tá? Targum relacionado a Onkelos. Onkelos. Targum de Onkelos, tá? E pesquisem tradução de Lutero. Então, na aula que vem, nós vamos trabalhar em cima disso aqui. As traduções da Torá e como a Torá se desenvolveu desde a época de Moshe, enquanto livro, enquanto literatura, até chegar aos nossos dias. Vamos falar um pouco sobre a originalidade do texto da Torá. Quais são os textos da Torá que existem hoje em nossas mãos? Vamos falar de sua tradução para o grego, para o latim, para o aramaico e para as línguas ocidentais. Pesquisem um pouco sobre isso e na aula que vem nós vamos então trabalhar o que vem a ser isso aqui.